até as 9 ou antes eu estarei terminando. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu manto preenchia o templo, e em torno dele posicionavam-se os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está na plena da sua glória. Por gentileza, tome o assento e vamos ouvir um pouco do que Deus tem para falar conosco nesta noite. Queridos irmãos, leitores da Bíblia Sagrada, e este texto que tomamos por base bíblica, ele é um dos textos muito famosos dentro do Antigo Testamento, até mesmo por quando se fala a respeito deste personagem bíblico que aparece no centro quase da Bíblia Sagrada, chamado profeta Isaías. E este profeta, ele é considerado um dos profetas messiânicos que profetizou ou que catalogou a respeito do Cristo ressurreto em seu ministério terreno. O profeta Isaías, além dele ser considerado um dos profetas maiores, ele também está incluso dentro da galeria dos livros dos profetas, que foi dividido em 2 partes. A primeira conhecida como livro dos profetas maiores, e a segunda conhecida como livro dos profetas menores. E existe aqui 2 junção de 2 palavras que está inserido dentro deste sinônimo, e este sinônimo é o nome profeta. As 2 junção é a palavra maior e menor que se insere dentro deste nome, desta galeria de profetas do Antigo Testamento. E isto vai dar autonomia para que um seja considerado como maior e outros considerado como profeta menor. Mas quando tratamos a respeito destes profetas, maior ou menor, parece que eles foi considerado como profeta maior, talvez porque eles foram alguém escolhido ou privilegiado mais pelo próprio Deus, quando tratamos a respeito dos profetas maiores. E logo quando tratamos a respeito dos menores, pela palavra menor está inserida na galeria dos livros dos profetas menores, parece que eles foram menosprezados dentro do Antigo Testamento. Mas existe algumas advertências que vai nos advertir o porquê eles são considerados assim, como maior e como menor. Como maior, eles são considerados pelo simples fato que se os senhores pegar todos os livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, logo os senhores vai perceber que esses livros são livros extensos, são livros de profetas que tiveram uma participação mais longa dentro do Antigo Testamento. E esses livros são tão extensos que o próprio livro do profeta Isaías, ele é considerado como uma mini Bíblia, pois ele contém 66 capítulos, mostrando a extensão e o tamanho que tem o seu livro dentro do Antigo Testamento.
e eles são considerados como maior, não é porque o poder foi mais, ou porque ele foi o privilegiado de Deus, mas sim por causa da participação mais longa que o mesmo tivera dentro do Antigo Testamento. E assim sucessivamente, quando tratamos a respeito dos profetas menores, se o Senhor espernear pelas páginas seletivas da Bíblia, você vai perceber que os profetas menores é uma junção de 12 livros, e esses 12 livros são livros pequenos, são livros de profetas que teve uma participação rápida dentro do Antigo Testamento. E esses livros são tão curtos que o próprio livro do profeta Ageu tem apenas 2 capítulos e 23 versículos, mas é um livro poderosíssimo quando se lê no capítulo 2 e no verso de número 9. O profeta é considerado como menor, mas a palavra que está inserida dentro da história deste profeta diz: e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O profeta é menor, mas a glória é maior. Eu vou dizer de novo: o profeta é pequeno, mas a glória será maior do que a glória da primeira casa. É por isso que eles são considerados como menor, por causa da extensão curta que teve o seu livro dentro do Antigo Testamento. Haja visto que o texto lido está inserido dentro da galeria dos profetas maiores. E este profeta, ele não é um profeta anônimo, ele se chama Isaías. Isaías foi contemporâneo de Jotão, Acás, Amazias e um rei chamado Uzias. Amazias reina 42 anos dentro de Jerusalém. Quando Amazias morre, quem vai suceder o trono é o filho de Amazias, chamado Uzias, que vai reinar 52 anos dentro de Jerusalém. Quando Uzias morre, Jerusalém vai peregrinar por 2 fases. Na fase em que Uzias morre, a primeira fase que Jerusalém peregrina é a fase da crise financeira. A segunda fase que Jerusalém peregrina é a fase de disputa por trono que está vazio dentro de Jerusalém, porque todas as vezes que um rei morria, ou todas as vezes que o trono ficava vazio, era sinal que ia ter disputa por posições de trono para alguém ocupar dentro da terra. Ou quando o rei morria, era sinal que haveria crise dentro da nação. Vejamos o porquê. Lembra quando José está dentro do Egito, e quando ele interpreta o sonho de Faraó, a Bíblia diz que haveria 7 anos de bonança, mas porém 7 anos de crise. Quando o Faraó descobre que haverá 7 anos de crise, o que Faraó faz? Ele elege uma segunda cadeira dentro do Egito. Não existia cargo de governador, mas ele elege porque ele entende que se tem alguém assentado na cadeira ou no trono, a crise estará estabilizada. Porque todas as vezes que você vê alguém assentando, ou Deus assentando alguém, é Deus dizendo que está no controle. Porque a palavra sentar no hebraico quer dizer controle, estabilizado. Todas as vezes que o Senhor vê isto na Bíblia, é Deus dizendo que está no controle. Vejamos a primeira pesca. Deixa eu sair um pouco do Antigo Testamento sem ferir o texto que eu li. Mas a primeira pesca, os discípulos foi e voltou frustrado. A segunda pesca, Jesus assentou no barco e a pesca foi maravilhosa. Por quê? Porque quando ele está no barco assentado, ele está dizendo: eu estou no controle. Pegaram uma mulher em pleno ato de adultério, vieram com pedras nas tuas mãos. Jesus estava assentado escrevendo na areia. Era Jesus dizendo: enquanto vocês acusam, eu estou no controle da história desta mulher.
E é tão verídico isso que o próprio Isaías escreveu dizendo que o globo terrestre é o assento de Deus. É Deus dizendo: quando eu estou assentado em cima, eu mando em cima. Se eu estou assentado no trono na terra, eu estou também no controle embaixo. É Deus dizendo: eu mando em cima, mando também embaixo. Você não pegou, mas eu estou aplicando isso aqui para você dar glória. A Bíblia diz que o enterro do marido da mulher chamada viúva de Naim, o enterro aconteceu, mas quando o filho único foi para ser enterrado, Jesus veio ao encontro, e o texto diz que Jesus tocou no esquife, e a Bíblia diz: o que estivera morto assentou e começou a falar. Alguém olhou para você e disse: está tudo descontrolado. Alguém olhou para você e disse: está tudo de perna pro ar. Só que Deus está dizendo: hoje eu estou tocando, e o que estava descontrolado vai voltar no controle novamente. Deus está estabilizando a tua casa, Deus está estabilizando o teu ministério, Deus está estabilizando a tua chamada. Deus está dizendo: o segredo do sucesso é deixar-o assentar na tua vida, é deixar-o assentar no teu ministério. Se tem alguém que pega, abre a boca para dar glória. Meu Deus do céu, deixa eu ver quem está entendendo a palavra. Deixa eu ver quem está entendendo a palavra. Levante a mão direita para cima, levante também a esquerda. Se tem alguém que tem coragem comigo, libera o primeiro glória, porque Deus está dizendo: eu estou colocando tudo sobre controle. Quem crê, abre a boca para dar glória. Só quem pega a palavra, Deus está dizendo: eu estou estabilizando aquilo que estava desestabilizado. Não, você não pegou. Deus está colocando em estabilidade aquilo que estava desestabilizado. Eu estou pregando para quem crê. Jeová está dizendo: lá em Brasília, cada 4 anos a cadeira fica vazia, fica tudo desestabilizado. Tem disputa, tem fraude para poder alguém assentar na cadeira. Mas Deus está dizendo: a minha cadeira, o meu trono não está vazio, está ocupado. Eu mando em cima, eu mando embaixo, eu estou no controle. Só quem pega a palavra, abre a boca para dar glória. Por Jerusalém está enfrentando estas 2 fases: o período da crise e o período da disputa. O profeta Isaías fica preocupado, porque os levitas se apostataram e o sacerdote até tem o fogo para queimar a lenha e o sacrifício ser queimado e Deus receber. Só que Deus não responde. O sacerdote entra no templo que tem em Jerusalém, porém Deus está de fato em silêncio. E a Bíblia diz, senhores, que o profeta resolve entrar no templo. E parece que eu vejo que na mente do profeta Isaías ele está pensando da seguinte maneira: eu vou entrar no templo, eu vou orar, e após eu orar, Deus vai se revelar como um Deus furioso. Ele vai se revelar como um Deus batendo cabeça de um lado para o outro, preocupado de um lado para o outro, porque não tem adoração na terra. Os sacerdotes se corrompeu e os levitas se apostataram e não cantam mais o cântico que fora composto pelo salmista Davi. Quando Isaías entra dentro do templo, ele entra para orar, porque o segredo ainda que aproxima alguém para perto de Deus se chama oração.
Você não pegou. Isaías não foi. Se tivesse, eu penso que Isaías não ia na internet desabafar o que está acontecendo em Jerusalém, não. Isaías só fez um comentário no mundo espiritual, e Deus foi embaixo e respondeu o comentário do profeta. E Deus respondeu, Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Tem um segredo aqui, senhores. Cristão que ora, ele é diferente, porque quando Deus responde para ele, Deus não responde coisa pequena, Deus responde coisas grandes. E além de Deus responder coisas grandes, Deus não responde coisas geleias, coisas sem firmeza, mas Deus responde coisas grandes e firmes. Cristão que ora, Deus não revela para ele o que a maioria já sabe. Deus revela para ele coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Alguém não entende o porquê o camarada prega tão profundo desse jeito. Alguém não entende porque alguém é tão usado da seguinte maneira na mão de Deus. Eu entendo. Crente que ora tem a profundidade com Deus. Eu vou profetizar a palavra. Quer descobrir os segredos das revelações de Deus? Não é só na teologia, tem que ter joelho no chão. Você não pegou, mas eu estou aplicando. Pregador numa faculdade teológica, ele se forma um pregador. Cantor numa escola de música, ele se torna um cantor. Mas profeta, Deus levanta no deserto. Profeta, Deus levanta no vale. Quem pega, releva. Quem está entendendo a palavra, levante a mão direita para cima, levante também a esquerda. Se tem alguém que tem glória na garganta, faz o barulho que incomoda o inferno, meu filho. Abre a boca para dar glória. Tem alguém que pegou lá embaixo, tem alguém entendendo no altar. Abre a boca para adorar. Deixar você dar glória. Eu vou deixar você dar glória. Eu vou deixar você dar glória. Eu vim pregar para quem veio, eu não vim pregar para quem não veio. Eu vim pregar para quem está presente, não quem não está ausente. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. A palavra dele tem endereço, acha guarida, e quem entra na presença dele não volta vazio. Deus está dizendo, a palavra dele está direcionada a vós. Só quem está entendendo a palavra, eu vou deixar você para glória, para adorar. Pastor Tiago, quando Isaías entra no templo, quando ele ora, Deus vai mostrar dois níveis de culto para o profeta Isaías. Ele entra pensando que vai ver um Deus preocupado, se escabelando, batendo cabeça de um lado para o outro, talvez levantando o trono, sentando, porque não tem adoração na terra. Só que quando ele ora, o texto sagrado diz, eu gosto disso. A Bíblia diz, e os céus se abriram. Ah, você não pegou. Deus não abriu o céu, Deus abriu os céus. Você não pegou, vou aplicar de novo. Isaías orou e os céus se abriram. E quando o primeiro céu abre, o segundo abre, o terceiro vai abrir. Ele diz, agora eu vou ver Deus preocupado. Agora eu vou ver Deus de um lado para o outro batendo cabeça. E para glória de Deus, ele teve que dizer, eu vi. Correndo de um lado para o outro, batendo cabeça, se escabelando. Não, ele disse, eu vi. O Senhor assentado.
mas eu vou aplicar isso aqui. Tem gente que pensa que é a última bolacha do pacote. Se eu pregar, eu quebro tudo. Se eu cantar, eu quebro tudo. Você quebra mesmo, quebra o teu pulmão, quebra a tua garganta. Não, meu filho, se você pregar, Ele é Deus. Se você não pregar, Ele é Deus do mesmo jeito. Se o apóstolo liderar, Ele é Deus. Se disser que não lidera mais, Ele é Deus do mesmo jeito. Pastor, Deus fica preocupado quando alguém diz que não vai fazer? Deus não fica. Se você não fizer, Ele continua sentado. Se você fizer, Ele continua sentado mesmo. Por quê, pastor? Porque ninguém tira Deus do controle. Ah, você não pegou? Ninguém tira Deus do controle. Pastor, e se o mundo falar que não adora mais? Não tem problema, as pedras clamarão, mas ninguém tira Deus do controle. Pastor, se eu não pregar mais? Não tem problema, ninguém tira Deus do controle. Pastor, se não tiver presidente? Não tem problema, ninguém tira Deus do controle. Pastor, se eu não pastorear mais? Não tem problema, ninguém tira Deus do controle. Se você fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se você cantar, Ele é Deus. Se não cantar, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele é Deus do mesmo jeito. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta não abrir, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se o morto ressuscitar, Ele é Deus. Se não ressuscitar, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus do mesmo jeito. Só quem pode adorar aquele que é. Só quem pode adorar aquele que é. Abra a boca para dar glória. Deixa eu ver quem pode dar glória. Deixa eu ver quem pode dar glória. Ele é Deus. Diga, Ele é Deus. Diga. Diga, Ele é Deus. Diga. Diga aí que Ele é Deus. Diga. Abra a tua boca, meu filho. Declara que Ele é Deus. Diga que Ele é soberano. Só quem entende a palavra, abre a boca, porque Ele é Deus. Vou aplicar agora e eu vou terminar. Diga-se comigo, existem dois níveis, dois tipos de culto. Diga, o culto de baixo, o fogo apaga. Diga, o culto de baixo tem vírgula. Diga, o culto em cima. Diga, o fogo não apaga, não tem vírgula. Pastor, não peguei, vou aplicar. Ele entra no templo. Olha como é o culto quando alguém entra nele. Porque tem gente que vem para o culto, tem pessoas que entram no culto. Vem para o culto, até o microfone veio. Vem para o culto, as câmeras, os celulares e as cadeiras vieram. Vem para o culto, nós vem. Agora, entrar no culto. Entrar no culto é só para quem entra assim. Eu vou lá, mas eu vou orar, porque eu quero ver nesse culto o céu aberto. Eu quero ver nesse culto, não é o pastor Cleito, eu quero ver aquele que está assentado no meio do culto, que é o centro de tudo, aquele que manda em cima, aquele que manda embaixo. Eu vi o Senhor assentado. Era Deus dizendo: Isaías, o culto embaixo não tem céu aberto mais. Isaías, o culto embaixo, a cadeira está vazia. Porque ninguém aqui vem para ficar eternamente. Um dia estamos, outro dia não estamos. E tem gente pensando que é insubstituível, que ninguém toma o teu lugar, que ninguém entra no teu lugar. Vai nessa, meu filho. Aqui embaixo cada um é substituível. Por quê? Porque Deus está dizendo: o culto aqui embaixo, um pode te substituir, mas aqui em cima
Ninguém pode substituir quem chega nesse culto. Você não pegou? Aqui em cima o culto, o nível é diferente. Aqui embaixo, pastor, aqui embaixo alguém te tira e coloca outro. Aqui embaixo, pastor Tiago, alguém te tira do cartaz e coloca outro. Mas o culto aqui em cima, você está na lista de Jeová. O culto aqui em cima, ninguém tira. O culto aqui em cima, todo mundo adora. O culto aqui em cima não tem ponto, não tem vírgula. O culto aqui em cima é 24 horas. Santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Enia Sabaote. Quem entra no culto aqui embaixo, aí Jeová diz: toda a terra está cheia da sua glória. Só quem entrou no culto, só quem entrou. Reba Calabaios, eleva Calabachambarábia. Só quem vem para entrar no culto, abre a boca para dar glória. Vai, vai, meu filho, adora. Calabau, Calabachou, Elecapatá, Uramacambarábia. Deixa eu ver quem já entrou no culto. Quem entrou no culto não precisa nem um pregador forçar muito. Quem entrou no culto, o céu já está aberto para ele. Quem entrou no culto já entendeu que o centro aqui não é o homem. Quem entrou no culto já entendeu que o centro aqui é Deus. Quem entrou no culto já entendeu que a cadeira aqui fica vazia e outro ocupa. Mas quem entrou no culto já entendeu que o trono dele é incorruptível, é insubstituível. Ninguém vai substituir o trono de cima. Só quem tem glória, abre a boca para dar glória. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a glória dele está na casa. A glória dele está na casa. Eu já estou terminando, mas a glória dele está na casa. Deixa eu ver quem entrou. Deixa eu ver quem veio para entrar no culto. Deixa eu ver quem veio para mergulhar no culto. Se você veio para molhar só o tornozelo, meu filho, dá tempo de ir embora ainda. Se você veio para molhar só a cintura, dá tempo de ir embora ainda. Mas se você veio para mergulhar, para dar abraçada, para entrar no culto, este é o dia. Deixa eu ver quem veio. Abre a boca e adora. Só quem veio para entrar no culto. Só quem veio. Tem alguém lá embaixo recebendo a glória. Tem alguém aqui embaixo sentindo a presença. Eu vou deixar você dar glória, vai. Pega isso aqui que eu vou terminar agora. O culto embaixo, o trono está vazio. O culto em cima, o trono está ocupado. O culto embaixo, o rei morreu. O culto em cima, o rei dos reis está vivo. O culto embaixo, o rei perdeu a coroa. O culto em cima, a coroa dele é incorruptível. O culto embaixo, o rei morre. O culto em cima, o rei é eterno. O culto embaixo tem disputa. O culto em cima não existe disputa. O culto embaixo, um tropeça no outro para parar o outro. O culto em cima não. Enquanto você voa de um lado e diz santo, eu já estou indo para o outro dizendo santo. Enquanto você vai para um lado dizendo santo, eu vou para o outro também dando glória. Você não pegou? O culto embaixo tem disputa. O culto em cima todo mundo adora. O culto embaixo é briga para sair no cartaz. O culto em cima todo mundo aparece. Inclusive o que está no centro dele. Quem pega, receba aí agora. Receba aí agora. Receba aí agora. Receba aí agora.
O culto que entra no culto embaixo, que entra nesse nível de culto aqui embaixo, não é o fulano que vê, é quem entra no culto que diz: eu vi. O sacerdote entrou, foi no culto, mas não entrou. O levita foi para o culto, mas não entrou. Mas eu, Isaías, entrei no culto. Eu vi. Eu vi. Primeira coisa que abre na vida do homem quando entra no culto, diga para mim: visão. Diga assim: visão espiritual. Diga: quem entra no culto sai daqui vendo o que ninguém vê. E o que ele viu? Deus no trono. Diga comigo: ele viu serafins. A palavra serafins no hebraico, tanto no grego, quer dizer assim: seres ardentes em fogo. Os sacerdotes não tem mais fogo para queimar o sacrifício no altar. O culto embaixo o fogo apagou, e o culto aqui em cima tem fogo. Tem fogo. Você não pegou? Você sabia que Deus gosta do fogo? Vou dizer: se você sabia que Deus gosta do fogo, você não foi batizado num pote de vinagre. Você foi batizado com Espírito Santo e com fogo. E Deus gosta tanto do fogo que quando ele foi falar com Moisés, ele não foi lá na Atlânticas. Não, quando ele foi falar com Moisés, ele foi no deserto. E o que ele fez? Colocou fogo na sarça. Porque Deus gosta do fogo. Deus gosta tanto do fogo que durante a noite no deserto, lá em Israel, ele descia numa coluna de fogo. Deus gosta tanto do fogo que o profeta foi marcado o seu ministério como profeta do fogo. Elias, o profeta do fogo. Deus gosta tanto do fogo que ele diz: João Batista vai batizar com água, mas ele vai ter que dizer: vem um aí que é antes de mim, que é também depois de mim. Este daí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus gosta tanto do fogo que os teus olhos é como chama de fogo. Deus gosta tanto de fogo que ele criou serafins flamejantes com espada de fogo. Deus gosta tanto do fogo que nós nascemos pelo fogo do Espírito, e é com este mesmo Espírito que vamos encontrar com ele na nuvem, porque o fogo purifica, porque o fogo edifica. Deus gosta tanto do fogo que ele disse: eu tenho palavra, mas a minha palavra não são boas elaboradas apenas. A minha palavra é essa. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo. Na minha palavra tem fogo, na minha boca tem fogo, o meu olhar é de fogo, os meus pés é como latão, é reluzente. Se tem alguém que pega, de pé comigo dando glória, de pé comigo dando glória. Toda igreja de pé comigo dando glória. Só quem vem para receber fogo, só quem vem para receber a presença do Espírito Santo como fogo, abre a boca para dar glória. Eu vi. Diga assim comigo: hoje eu saio deste culto vendo o que muitos não vê ou pararam de ver. Diga: Deus está ampliando a minha visão. O culto embaixo, Pastor Tiago, isso aqui não está no YouTube, nem no Google. O culto embaixo, o sacerdote não ouve voz nenhuma. O culto embaixo, o coro é até bonito dos levitas cantarem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz de verdes pasto,
Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. O cântico é até bonito, mas não houve nada. E o culto em cima, pregador. Então eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem? É uma pergunta. E essa pergunta, ela está direcionada às duas pessoas. Quem? Deus olhou para baixo. Ninguém. Quem? Eu penso que um serafim se apresenta. Posso ir? Não, você foi programado para adorar. O querubim? Não, você também foi programado para ter fogo, voar de um lado para o outro, dizer santo, santo. Você não. Quem? O filho se levantou. Pai, envia-me a mim. Esta palavra é direcionada para o próprio Jesus. Mas aqui no literal, quando disse quem, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você não pegou? Diga: o culto embaixo pararam de ouvir a voz de Deus. Mas diga: quem entra no culto ainda ouve a voz daquele que diz: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem ungirei? A quem usarei? A quem colocarei a minha unção? Em quem eu levantarei? A quem eu vou encher? Você não pegou? Só quem entrou no culto e está pegando essa palavra, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Só quem veio para ser chamado, enviado, sai do teu lugar e vem no pé do altar dando glória. Vem no pé do altar dando glória. Vem toda a igreja, vem dando glória, vem dando glória. Só quem veio para receber esta chamada de Deus, vem dando glória. Vem dando glória, vem dando glória. Diga assim: quem entra no culto, a visão é ampliada. Diga: quem entra no culto, a audição, diga, é aguçada, é afinada. 3 janelas se abrem para quem entra no culto: visão, audição, diga comigo, boca. Quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que quando ele viu a glória, serafins, Deus assentado no trono, ele poderia dizer, se tivesse na época: vou logo é fazer um cartaz, porque o que eu vi ninguém viu. Eu vi querubim, Deus do trono, vi coisas inefáveis. Ele poderia dizer, se fosse na época, hoje, ele poderia dizer: vou fazer um cartaz, o profeta, o raio-x de Deus, o homem que revela tudo. Mas não, quando ele viu tudo isso, ele disse: ai de mim, que vou perecer. Ele não disse: ai do pastor. Ele não disse: ai do Tiago, ai do Cleito. Ele disse: eu vi, ai de mim. Não, você não pegou. Diga: Isaías viu e reconheceu que a glória é dele, o poder é dele, o momento é dele. Diga: importa que ele cresça e que eu diminua. Já estou terminando. Um dos serafins pegou uma tenaz e uma brasa viva, tirou do altar e fez assim, ó. Voou na direção do profeta e tocou nos lábios. Terceira janela da alma que se abre, diga comigo, boca. No literal, a visão que era espiritual, segura, a visão que era espiritual, no literal se materializou, diz o historiador Flávio José. O que é isso? A brasa tocou
e no literal queimou os lábios. Vou dizer de novo, queimou. Já recebeu a queimadura de brasa ao tocar em algo quente? Dependendo do grau da queimadura, fica aquela marca e nunca mais some. A queimadura, segundo a história, foi de 3º grau. Marcou os lábios do profeta. E quando ele vai sair do templo, a história diz que o sacerdote olhou e disse: o filho de Amós vai sair do templo. Eu entrei, não vi nada. O sacerdote ofereceu sacrifício, não viu nada. Os levitas cantaram, não viu nada. Quem é ele para ver alguma coisa? Só que quando ele sai do templo, olhou na sandália do profeta e diz: é ele. Olhou no cinturão do profeta: é ele, filho de Amós. Olhou nas vestes dele e diz: é Isaías. Mas quando olhou na face, tiveram uma dúvida. Eu acho que não é não. Entrou outra pessoa com ele. Quando ele entrou, ele não tinha marca nenhuma nos lábios. Agora saindo, ele tem uma marca na face dele, na boca dele. Você não pegou? Diga assim: quem vem para o culto sai do jeito que entrou. Diga: mas quem entra, alguma marca Deus deixa nele. Você não pegou? Estou aplicando Bíblia. Qual é a marca que Deus está deixando em você nesse culto? Qual é a marca que Deus está colocando em você nesse culto? Eu estou liberando a palavra. Qual é a marca? Será que a marca é essa? Eu fui naquele culto, Deus falou no profundo comigo, a marca foi essa. Qual é a marca? Eu fui naquele culto, tentei fraco, Deus me fortaleceu, esta é a marca. Qual é a marca? Eu fui naquele culto, chorei o dia todo, mas o meu coração está alegre, esta é a marca. Qual é a marca que Deus está deixando em você neste culto? Deixa eu ver quem veio para entrar nele. Levante a mão para o céu, abre a boca para a glória.